Boa noite, senhores. Estão maravilhosos. Lembrei da palestra que nós tivemos aqui e o palestrante falou: não é para falar mais ou menos, não é para falar bem, é falar eu estou maravilhoso. Eu estou maravilhoso. E vocês? Também. Que bom. O que, caboclo? Salve, Oxóssi. Axé para todos nós. Fui designado para falar um pouquinho dos nossos caboclos. Sabemos muito, mas sempre alguma coisa fica no esquecimento. E eles estão aqui energizando os guias da nossa casa para nos ajudar. E a saudação. O que, caboclo? Bom, os caboclos da Umbanda são os nossos amados caboclos, os legítimos representantes da Umbanda. Eles se dividem em diversas tribos de diversos lugares, formando aldeias. Eles vêm de todos os lugares para nos trazer paz, saúde, pois através de seus passes, de suas ervas santas, conseguem curar diversos males materiais e espirituais. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente vai falar muito sobre caboclos, sobre como eles agem. Mas não vamos levar a informação que mas teve um dia que eu tive um passe com o caboclo e ele não fez aquilo que está ali. Isso aqui é de uma forma geral, né? Eu fui consultado pelo caboclo, ele não me passou nenhuma erva, ele não pediu para tomar nenhum banho. Isso é de cada um e cada entidade, tá? Aqui a gente está falando de uma forma geral. Existem falanges de caçadores, guerreiros, feiticeiros, justiceiros. E eu ainda vou colocar aqui um pouco, que são os caboclos, que eles foram padres, foram jesuítas, foram outras pessoas que pela elevação, e aí eles se tornaram guias e trabalham com os caboclos. Uma vez eu estava numa sessão e era até de preto velho. Eu comentei isso aqui uma vez, né? E tinha os pretos velhos todos lá abaixados e tinha um guia em pé. E a gente viu que ele estava incorporado. E aí ele falou: eu sou um preto velho, mas eu sou um preto velho novo. Aí a gente: oi? Ué, mas preto velho é todo mundo abaixadinho, né? Curvado. Ele falou: não, eu sou um preto velho novo. Então foi mais um aprendizado para a gente naquele momento. São trabalhadores da Umbanda e chefes de terreiro. Às vezes os caboclos são confundidos com o orixá Oxóssi, mas eles são simplesmente trabalhadores da Umbanda, que pertencem à linha de Oxóssi, embora sua irradiação possa ser de outro orixá. Dessa frase surgiu a nossa palestra de hoje, porque para muitos ou para alguns, a gente achava que caboclo era de Oxóssi. E aí, num dia da nossa sessão, foi pedido: olha, os caboclos que estavam aqui hoje eram de Iemanjá. A gente: oi? Eram de Iemanjá. E estava tudo sendo trabalhado com água. E depois a gente, né, aquele papo que a gente tem, quem quiser já está sendo mais uma vez convidado para ficar para o desenvolvimento depois do nosso trabalho de hoje. E na nossa conversa a gente percebeu que a chegada deles foram um pouco diferentes. Então foi pedido pela entidade: por que vocês não fazem uma palestra para falar sobre todos os tipos de caboclos? Porque todos tem caboclos junto com todos os orixás. Aí a gente falou: tá, não sabia que era eu, mas atribuição dos caboclos: suas entidades que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros, nos ensinando a amar o próximo, a natureza. São entidades que têm como missão principal o ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé, pois é através da fé que tudo se consegue. Essa palavrinha aqui, ela é um pouco, principalmente os nossos amigos que já frequentam, essa palavrinha encorajamento, é familiar de vocês? Porque eu acho que os nossos guias, eles falam e eles nos encorajam.
A gente não se sente melhor quando sai daqui? Vocês que estão sendo atendidos e nós também, porque o nosso trabalho de médium a gente também é atendido. E a gente sai melhor, a gente sai com coragem, né? A gente crê numa vida boa. E é pedido para a gente ter essa coragem todos os dias. Então essa palavra, eu acho ela palavra tão abençoada, é uma palavra forte para mim, mas encorajamento. Será que ela não seria também uma palavra bem forte? Que vem essa força de caboclo, que te bota para frente, que te visa o futuro, que te visa a visão à frente? Eu acho que a gente podia levar essa palavrinha também como uma força para a gente, pelo menos para essa semana, hein? Pensa nisso. Assim como os pretos velhos possuem grande elevação espiritual, trabalham incorporados e seus médios na Umbanda dando passes e consultas em busca de sua elevação espiritual. Estão sempre em busca de uma missão, de vencer mais uma demanda, de ajudar mais um irmão de fé. São de pouco falar, mas de muito agir. Pensam muito antes de tomar uma decisão. Por esse motivo, eles são conselheiros e responsáveis. Olha a palavrinha lá, ó, conselheiros. E eu achei interessante essa frase aqui. São de pouco falar, mas de muito agir. E para aqueles que já frequentam a nossa casa aqui, eu, quando eu não estou com meu guia, eu também olho. E eu vejo diversas entidades aqui muito diferentes, né? Outro dia a gente estava no desenvolvimento aqui, tinha uma amiga nossa que falava, e a gente falava assim, hoje ela vai cansar, porque ela vai tomar um Dorflex. Tem um outro irmão nosso que a gente vai falar com o guia dele fica em silêncio. Aí você fica assim, e aí, né? Aí tem outro guia que fala de montão, aí você fala assim, tem como me ajudar aqui? Porque eu não guardei nem a primeira frase. Então é isso. Depende do caboclo, senhores, né? O seu Urubatã, ele fala e ele é meio pá, né? Ele é meio seco, tá bom? Vamos lá. Constitui o braço forte da Umbanda, muito utilizado nas sessões de desenvolvimento mediúnico, curas através de ervas e simpatias, desobsessões, solução de problemas psíquicos e materiais, demandas materiais, espirituais, uma série de outros serviços e atividades executados nas tendas. Os caboclos não trabalham somente nos terrenos, como alguns pensam. Eles prestam serviço também ao kardecismo, nas chamadas sessões de mesa branca. Falamos hoje de sessão de mesa branca. A magia praticada pelos espíritos dos caboclos e pretos velhos é sempre positiva. Não existe na Umbanda trabalho de magia negativa. Amigos, não existe na verdadeira Umbanda trabalho de magia negativo. Isso é com certeza. Ah, mas eu fui numa casa Umbanda. Estamos sempre de roupas claras, sempre pensamento no bem. Ao contrário, a Umbanda trabalha para desfazer a magia negativa. Os caboclos de Umbanda são entidades simples e, através de sua simplicidade, passam credibilidade e confiança a todos que procuram nos seus trabalhos de magia. Costumam usar pemba, velas, essências, flores, ervas, frutas e charutos. Na nossa casa aqui, o charuto pede-se que não, tá? Mas as outras a gente sempre trabalha aqui. Por isso que quando vocês levam um galinho para casa, uma água, e pede-se para fazer um banho, pede-se para fazer um chá, tá tudo aqui dentro do nosso preceito de Umbanda, certo? Por favor. E aí, formas incorporativas e especialidades de cada caboclo. É um apanhado. Tem alguns que são até iguais, mas a gente conhece um pouquinho deles. De Oxum, geralmente são suaves e costumam rodar. A incorporação acontece principalmente através do chakra cardíaco. Lembra? A Cida um dia falou sobre isso aqui. Trabalham mais para ajuda de doenças psíquicas como depressão, desânimo, entre outras. Dão bastante paz, tanto na dispersão quanto na de energização.
Aconselham muito, tendem a dar consultas que façam pensar. Seus passos quase sempre são de alívio emocional. Oxum, aquela mãe, aquela que abraça. Então aqui tem um diálogo maior, tem sempre um abraço. Mas espera aí, você vai falar, aquele guia que eu fui outro dia parece que o de algum, mas ele me abraçou, ele me falou. Gente, é um pouquinho de cada, tá? Aqui a gente está falando de especificidade de modo geral. Caboclo Jogum, sua incorporação é mais rápida e mais compacta ao chão. Não roda. Consultas diretas e geralmente gostam de trabalhos de ajuda profissional. Seus passes são, na maioria das vezes, para dar força física, para dar ânimo. Tudo ok? Podemos. Iemanjá. Eu acho que naquele dia deviam ser quase todos de caboclos de Iemanjá, né? Porque a gente estava... Incorporam de forma suave, porém mais rápido do que os de Oxum. Rodam muito, chegando a deixar o médio tonto. Teve uma nossa que ficou muito tonta naquele dia. Trabalham geralmente para desmanchar trabalhos com passes em peso espiritual, conduzindo essa energia para o mar. Para aqueles que um dia forem passear e estiverem numa praia, bota o pezinho lá na água, agradece pela energia, pede para levar, se der um mergulho, pede para a água do mar levar e pede os caboclos de Iemanjá. Caboclos de Xangô são guias de incorporação rápida e contida, geralmente arriando o médium no chão. Trabalham para emprego, causa de justiça, imóvel, realização profissional. Dão também muito passe de dispersão, são diretos para falar. Caboclos de Nanã, mas geralmente trabalham aconselhando, mostrando karma e como tem resignação. Dão passes onde levam eguns que estão próximos. Sua incorporação igualmente é contida, pouco dança, porque a própria chegada de Nanã é uma chegada um pouco mais contida. Yansan, aí já é o diferente, é o outro lado. Desloca muito médio, são diretos para falar e rápidos também. Muitas das vezes pegam a pessoa de surpresa. Geralmente trabalham para empregos e assuntos de prosperidade, pois Yansan tem grande ligação com Xangô. No entanto, sua maior função é o passe de dispersão, de descarrego. Podem ainda trabalhar para várias finalidades, dependendo da necessidade. Caboclos de Oxalá quase não trabalham dando consulta, geralmente dão passe de energização. São compactos para incorporar e se mantêm localizado em um ponto de terreiro sem deslocar-se muito. Sua principal função é dirigir e instruir os demais caboclos. Oxóssi são os que mais se locomovem, são rápidos, dançam muito, trabalham com banhos, defumadores, não possuem trabalhos definidos, podem trabalhar para diversas finalidades. Esses caboclos geralmente são os chefes de linha. Obaloaê são espíritos dos antigos pajés das tribos indígenas. Raramente trabalham incorporados e, quando fazem, escolhem médios que tenham Obaloaê como primeiro orixá. Sua incorporação parece de um preto velho. Em algumas casas, locomovem-se apoiados em cajados. Aí, foi o que eu falei para vocês. Mas não era um preto velho? Não. Ele era, nesse momento, um caboclo de Obaloaê. Aí eu resolvi trazer duas questões, sempre é falada, mas é interessante a gente também lembrar, porque as pessoas que estão vindo pela primeira vez, pelas primeiras vezes, ouvem e falam assim, o que está acontecendo, né? São só os brados e os assovios. Uma vez eu vi um caboclo que ele chegava e ele só chegava assim. O tempo todo. E aí a mesma indagação. Ué, mas caboclo não bate? Vai, e esse só fazia o tempo todo. Assovios e brados. Quem nunca viu um caboclo assobiar e darem aqueles brados maravilhosos que parecem despertar alguma coisa em nós? Ah, mas também
O caboclo que eu me consultei com ele nem assoviou, nem bradou, não deve ser muito bom, não. Porque o bom é aquele que brada. Não, senhores. É o tipo da linhagem, da linha do caboclo que ele atua, certo? Muitos pensam que são apenas uma repetição dos chamados que davam nas matas para se comunicarem com os companheiros da tribo quando ainda vivo, mas não é só isso. Já foi falado aqui também sobre os brados dos Exus, e agora nós estamos falando dos caboclos, tá? Os assovios traduzem sons básicos de forças da natureza. Esses sons precipitam, assim como o estalar dos dedos, um impulso no corpo astral do médium para direcioná-lo corretamente, a fim de liberá-lo de certas cargas que se agregam, tais como larvas astrais, etc. A nossa defumação já tira um pouco dessas larvas astrais. Faltou só a última lá, vou falar para mim. Os assobios, assim como os brados, assemelham-se aos mantras. Cada entidade emite um som de acordo com o seu trabalho para ajustar conduções específicas que facilitem a incorporação ou para liberarem certos bloqueios nos consulentes e nos médiuns. E aí, o estalar de dedos que vocês também veem os médiuns fazendo. Por que as entidades estalam os dedos quando incorporadas? Principalmente os caboclos. Nossas mãos possuem uma quantidade enorme de terminais nervosos que se comunicam com cada um dos chakras do corpo. O estalo dos dedos se dá no Monte de Vênus. E aí eu fui no Google e eu vi, eu não sabia. Monte de Vênus é essa parte aqui, ó. Parte gordinha da mão. Aqui, ó. Tá? Então é aqui, ó. E dentre as funções conhecidas pelas entidades está a retomada de rotação da frequência do corpo astral e a descarga de energias negativas. Assim, quando o metabolismo energético do médium está caindo, ele estala os dedos para aumentar o fluxo de energia no corpo e manter aquela conexão ativa. O caboclo um dia fez isso para mim. Ele estava ativando o seu chakra e te energizando. Na prática, o estalar dos dedos tem a função básica de ativar, absorver e dissipar energias negativas. Quando estão trabalhando no passe, é comum que os médiuns façam alguns gestos de colocar a mão em direção a pontos do corpo que puxe e estrale os dedos rápido. Os médiuns façam estrale os dedos rapidamente, repetidas vezes. Então, quando algum médium, algum guia pede para colocar a mão em algum ponto seu, ele está ativando essas suas energias, certo? Bom, e aí finalizando então esse apanhado dos caboclos para a gente conhecer, eu sempre digo nas minhas aulas, mais 0,5 um pouquinho da nossa Umbanda querida. Gratidão, gente. Muito obrigado.